Próxima aula aí, aula de artes, tá? O que diz o olhar? Página 3 até 12, não, peraí, eu errei aqui. Até a página 8, não é isso tudo não. Página 3 até a página 8. O que diz o olhar? Vamos lá, vamos descobrir o que diz o olhar. Deixa eu ligar a lanterna. Você sabia que muitas formas de se fazer arte estão presentes em nosso dia a dia? Com eles podemos compreender melhor o mundo em que vivemos. Nesta aula vamos entender melhor como as obras de artes visuais são aquelas que vocês conseguem visualizar, podem transmitir mensagens para as pessoas. Então, como que as artes visuais conseguem transmitir uma mensagem para as pessoas? Olha aí, ó. Semana passada, minha mãe me mostrou fotografias de quando eu era bebê. Nas fotos aconteciam vários fatos divertidos com pessoas da minha família que eu adoro. Com estas fotos, qualquer um consegue perceber que somos uma família feliz. Então, ele, só vendo as fotos, conseguiu ver que a família dele era muito feliz. Por quê? Porque as fotos eram divertidas. As obras são capazes de apresentar muitos tipos de mensagens diferentes, apenas com figuras, desenhos e retratos. No teatro, na história em quadrinho, visitando um museu ou até mesmo assistindo um desenho animado, percebemos imagens que nos transmitem algumas ideias. Então vamos lá. Nosso olhar sobre aos trabalhos também gera uma interpretação sobre as obras de arte. Vamos entender mais ou menos o que ele está falando. Quando você vai num museu, você vê aí uma pintura, você percebe que aquela pintura te passa uma mensagem. Você consegue ver que é uma pessoa levando um cavalo. E aí, a partir disso, a sua imaginação começa a tentar entender essa pintura. Por exemplo, um homem levando um cavalo. Será que quando que isso aconteceu? Aonde que isso aconteceu? Qual será o nome desse homem? Aonde que ele está levando o cavalo? Então, a partir dessa pintura, você se faz várias perguntas para tentar entender aonde que chega essa pintura. Como que ela foi pintada? Por que pintou logo isso? Então você começa a se perguntar um monte de coisa. Então aqui é uma leitura. Eu não vou ler para o vídeo não ficar muito grande, eu vou só resumir aqui. A arte da escultura, que é essa arte aqui, ó, que tem esculturas que não são pinturas, são construções, esculturas, tipo Cristo Redentor. Já a arte da escultura é formada por objetos tridimensionais, representando figuras humanas ou formas abstratas. Com a escultura, os artistas podiam retratar cenas de uma história, com seus personagens desempenhando alguma ação. Podiam enfeitar um prédio ou enfeitar uma praça. Outra linguagem artística que você deve conhecer é a fotografia. A fotografia, gente, quando você vê você pequenininho, uma foto sua neném, você consegue perceber como você era no passado. O que você fazia no passado, os trejeitos que você tinha no passado que você não tem hoje, ó. Então, a fotografia, ela registra os momentos que nós temos com a família, com os amigos. Ela captura uma bela paisagem para você guardar como uma recordação. Então, eu falo que uma fotografia, ela é o congelamento daquele momento. Por exemplo, aqui é um momento. E a fotografia, ela vai congelar esse momento para você guardar de recordação. Então, eu acho que a fotografia é uma das artes visuais mais importantes que nós temos. Porque ali é o nosso momento, tá? É o seu momento que está congelado para você lembrar daqui a alguns anos. Então, aqui, ó, é um museu e eles estão percebendo as pinturas. Páginas 7 e 8 são só atividades. Então, a aula de arte basicamente conta pra gente que o que diz o nosso olhar. O que o nosso olho quer dizer quando a gente percebe alguma coisa, quando a gente está vendo um desenho, quando a gente está vendo uma escultura, ou está vendo uma peça de teatro, ou está vendo uma fotografia antiga. Então, o nosso olhar, ele faz com que a nossa imaginação flua. E aí,
você começa a se perguntar um monte de coisa. Essa escultura aqui, caramba, é grande. De que ela é feita? Quem que fez? Por que ela fez? Então, o nosso olhar, ele nos faz que a nossa imaginação, ela começa a ficar aguçada, querer saber o que está acontecendo. Então, essa é a matéria de hoje, pessoal. Não fala muita coisa de artes, mas quer dizer aí para vocês que o nosso olhar, ela consegue enxergar coisas do nosso passado que são muito importantes, tá? Ó, saiba mais aqui, é muito legal. Nessa forma de olhar as coisas, cria o nosso entendimento do mundo. Porém, visitando o museu, que guardam várias obras de artes para serem vistas, você pode descobrir novas ideias e conhecer também como os artistas entendiam o mundo na época que eles viveram. Então, esses quadros, essas esculturas, não são da nossa época, tá? Aqui, ó, 1962, não são da nossa época, são de épocas passadas. Então, você olhando, você consegue entender o que acontecia no passado. Por que ele fez isso no passado? Por que ele pintou isso no passado? Então, você consegue entender o que acontecia no passado, tá? Então, são coisas bem fáceis de se responder, não tem dificuldade, tá bom, pessoal? Então, essa é a nossa aulinha de artes.